Vamos lá, Corinthians, olha. A chapa tá esquentando, Motinha. Antes de falar disso, vamos falar de uma coisa boa, né? Pro corintiano, pelo menos, uma notícia. Tem coisa boa? O Corinthians está atrás de jogador, Lelê. Está no mercado, está buscando jogador, só que poderia ser bom, mas eu enganei vocês. Saber quem são, né? A questão é o seguinte, o Corinthians está sentindo dificuldade já nas primeiras propostas que está fazendo para alguns jogadores, principalmente financeiro, né? Porque os valores estão inflacionados, não sei, e o Corinthians está sentindo dificuldade no mercado. E mais, o que o Antônio Oliveira pediu à diretoria do Corinthians são jogadores fortes fisicamente para dar mais competitividade, né, ao Corinthians, e porque ele acha o seguinte, que os jogadores hoje têm baixa imposição física, se cansam muito rápido, então ele quer jogadores mais velozes, mais fortes para aguentar a partida inteira. E aí o Corinthians está indo no mercado. Só que está sentindo dificuldade porque está se assustando com os valores que estão sendo pedidos. Mas são jogadores mais fortes ou mais resistentes? Forte fisicamente. É jogador que Maior, pode ter grande. intensidade. Todo mundo quer. É o que todo mundo quer, né? Hoje é o que o futebol mais exige, né? O futebol hoje é muito mais físico do Porque que de repente, Lelê, Tanto que os na caras estão década... perdendo espaço aí, os próprios Na década de Rames 60, da acho que vida. era o Minelli que falava, né, Sombra? Que os volantes, jogadores meio campo dele, todos eram grandes. Ele tinha essa coisa de Não jogador basta grande. ser mesmo. grande, o Fausto Vera é grande. E não tem intensidade. Não, tem que ter intensidade. A questão do físico, né? Mas enfim. Voltamos a ser o Esporte Clube Valores Assustam Paulista, né? Quem lembra essa época? Ah, e Fausto Vera no Atlético Mineiro sabe alguma coisa, conversa? Dizem que eles têm interesse. Se tiver, eu agradeço e ainda ajudo o Leva, Mano na né? gasolina pra levar pra lá. Ô, mano, pesquisa aí, parece que lá em Minas os caras gostam do Fausto Vera, viu, mano? Quem deu a informação foi Jorge Nicola, Portuga. e aí? Ele publicou já semana passada dizendo desse interesse do Atlético. Eu não sei de nada. Eu acho difícil, por exemplo... É que o técnico lá do Atlético parece que já trabalhou com o Fausto Vera e pediu a contratação dele. Mas eu duvido que talvez o Atlético faça um investimento para comprar um defunto, como é o Fausto Vera. Jogador horroroso. Às Argentino de vezes sangue não é só a doce, gente que é Motinha. trouxa, mano. Deixa os outros ser trouxa também, vai. Quem tá de ajuda volta, nós. Cara, mas Lele, é revoltante, cara. Ó, eu prefiro um argentino, cara, sabe, meio carniceiro mesmo, jagunção, porque é isso que a gente espera de um volante argentino. A gente, quando contrata um volante argentino, a gente quer um cara assim na pegada do Guinha Azul, tá ligado? Tipo aqueles caras mesmo que... É difícil ser um volante a lá Mascherano. Porque o Mascherano era aquele volante meio frescão, porque é um cara habilidoso, é um cara que sabia jogar. Quando a gente fala de volante argentino, a gente tá pensando num Guinha Azul da vida, a gente tá pensando num volante desse aí. Simeone, mano, Simeone, mano. Sabe, sujo assim, na pegada do Simeone, sabe, um cara realmente jagunção. Agora, quando chega o Fausto Vera, velho, de topetinho, parece que foi criado pela avó, que não joga nada, velho. É decepcionante, ô Portugal. O futebol argentino é conhecido por raça, né? E aí vem um argentino que não tem raça nenhuma. Sem sangue, né? Pois é. E vamos lá, quem sabe quem tá de volta, mano? Ele, Léo Natal. Natel. Natel. Natal é só em dezembro. Natal é só em dezembro, mano. É o Netel. E tá de volta aí, ó, porque o clube australiano, né, o Melbourne City, não exerceu a opção de compra, que seria de 2 milhões de reais, mais ou menos. Ó, eu se fosse o Léo Natel, mano, eu ia fazer um 2 Senac, milhões de mano. dólares. Né? Não, mas na boa, Lele, eu se fosse o Léo Natel, eu ia fazer um Senac pra fazer um curso de qualquer coisa aí, mano, pra fazer outra coisa da vida. Ele não conseguiu ser efetivado na compra num Chipre, velho. Ele jogou no Chipre, não quiseram comprar ele. Ele foi jogar na Austrália, não quiseram comprar ele. Aonde vão comprar o Léo Natel, mano? Pois é, ó. RG, a partir do momento que você tem uma parada lá, o cara fala, ó, se for bem, eu compro. Adivinha Tipo, quem foi o trouxa que comprou? no Chipre. O último trouxa que Agora, comprou. mano, a Austrália eu acompanho por interesse de aposta, porque é o lugar onde você pode apostar em gols que dá. Pode jogar mais de 2 gols e meio, então eu ficava acompanhando os jogos. Ele não jogava. Ele não entrava no campo, não. O Melbourne é vice-campeão, ele perdeu a final. Eu assisti até o final do campeonato. Ele não jogou um jogo esse Leonatel. Eu nunca vi ele no Ele campo. fez 29 jogos, 6 Mas era gols e outra 6 coisa. assistências. Mas dessa desde que chegou temporada, lá, não. né? Ó, agora hoje começou a surgir notícia, até um ex-jogador do Corinthians, né, da base, expôs o Corinthians nas redes sociais, falando que... O Igor. Igor, né? Que Campeão da Copinha, pelo rescindiu com o Corinthians porque o contrato dele é até o fim de 2024. Só que o Corinthians afastou ele não podia jogar na base, porque ele já fez 21, né? E não podia jogar, não foi integrado ao time principal. E aí ele ficou treinando com bola há 4 meses na academia, porque ele não podia nem participar
de treino. E aí, como o Corinthians devia uma parte do FGTS para ele, eles entraram num acordo e liberaram o moleque. Não, na verdade, foi uma situação que aconteceu, e nem só com o Igor, tá? O Igor disputou a Copa São Paulo pelo Corinthians, foi campeão, tudo. E hoje ele tá indo pro Água Santa. Então, na despedida dele aí nas redes sociais, ele relatou a forma antiprofissional que essa gestão tratou ele, né? Que impediram ele de entrar no CT depois de continuar treinando até ele achar outro clube e tal. Só que isso não aconteceu só com ele. Aconteceu com o próprio gerente da base do ano passado, que era o André Figueiredo, porque teve a troca de gestão. Aí essa questão política. O André Figueiredo, ele foi o cara que montou, por exemplo, o time da Copinha, que foi campeão. Ele não recebeu medalha. Também trocaram a chave. O cara foi lá buscar as coisas dele no vestiário, né? Tinham trocado a fechadura da Deus. porta. Então, assim, uns negócios que, por política, fica ridículo, né? A forma como tratam funcionários que não teriam nada a ver com política. Porque o André era um cara que estava ali para exercer o trabalho dele contratado. Independente de ser a outra gestão que contratou, mas ele não era um cara envolvido com política. Assim como o Igor, que é um atleta, também não. Mas nós queremos saber dos cítricos. Vamos à notícia da laranja. O que mais rolou? Corinthians hoje... Vitamina C. O Corinthians hoje foi notificado pela polícia, né? Que pede o contrato da patrocinadora, né? E vai ouvir intermediários. O Corinthians... Tá sentindo saudade disso, viu, Motinha? A polícia batendo na porta, cara. Nem parecia o Corinthians, mano. Então o Corinthians respondeu, né, mano? O presidente não está aqui, né? Tá viajando. Respondeu que a notificação dizendo que vai colaborar, né, com as investigações, e o clube é o maior interessado em esclarecer os fatos. Então o Corinthians vai ter que apresentar o contrato para a polícia analisar o que está escrito e também os intermediários, né? Então vai ter que ir lá depor para falar o que aconteceu, para onde foi o dinheiro, quem mandou, quem não mandou, e a diretoria do Corinthians também está envolvida nisso, né? Porque faz parte, pagou esse dinheiro para esse intermediário, vai ter que ir na polícia para esclarecer tudo. Inclusive, a Vaidbet, né, a patrocinadora, enfim, desculpa, ela notificou o Corinthians extrajudicialmente por conta disso aí, ontem. Então não é um negócio que foi só assim, vamos falar com o Augusto e ver. Não, notificou extrajudicialmente, inclusive citou a cláusula anticorrupção que eles têm no contrato. E se investigarem e descobrirem que realmente teve alguma coisa envolvendo corrupção, laranja nessa história, o Corinthians tem que pagar uma multa de 30 milhões pra patrocinadora, tá? Então, assim... provar o envolvimento dos diretores do Corinthians. Mas realmente é uma coisa que agora vai pegar fogo e tem que ser investigada, apurada. A coisa tá andando, né, mano? Parece que geralmente não anda, né? Mas agora... Pra falar a verdade... Vamos dar nome aos bois aqui. Nesse contrato do Corinthians, do patrocinador e da empresa aí que intermediou, aquela chama Rede Social Media Design, tá? Essa empresa, ela tem como sócio proprietário, um cara chamado Alex Cassundé, tá? Ele é do Corinthians? Não, esse cara, ele é dono dessa empresa, ele é sócio proprietário dessa rede social. Do conselho, alguma coisa no Corinthians ou não? Não sei, eu sei que ele é sócio proprietário dessa rede social Media Design aqui, limitada. Que é a empresa que intermediou a transação entre o patrocinador e o Corinthians. Inclusive, essa empresa, ela começou a ser questionada pelo próprio Rubão, porque naquela oportunidade, quando ele saiu, né, Lele? Porque quando ele estava ali dentro, ele não falava nada, mas aí quando ele saiu, ele decidiu abrir a boca e foi no Mesa Redonda e falou que o Augusto nunca falou de intermediários, enfim. E que aí do nada apareceu essa empresa aí como intermediária e que o Corinthians precisava pagar 7% do valor da transação. Posto isso, Motinha, o Augusto falou que existia assim um intermediário porque não tinha como você negociar com uma empresa estrangeira conhecendo diretamente os caras. Então era natural e praxe no mercado, isso aí ele não deixa de ter razão, haver um intermediário. Claro que de vez em quando tem situações que você não precisa de um intermediário, você negocia direto. Não foi esse caso, segundo Augusto Melo. Mas até aí, ok, desde que essa empresa esteja constituída legalmente e que ela esteja presente no contrato, inclusive com o valor a ser recebido. Posto isso, o Corinthians, através de nota, disse que estava tudo ok, entre as três partes, clube, patrocinador e essa empresa intermediária. Então, Motinha, essa empresa intermediária, que era a rede social Media Design Limitada, ela fez 2 transferências para uma tal de New Way Soluções Integradas em Serviços, tá? E é essa empresa aqui que tem o problema.
que aí consta a dona Edna Laranja, vamos colocar o codinome dela assim, para as pessoas se familiarizarem, é uma senhora que até segundo a ordem, ela não conhecia o trâmite que estava sendo feito com o nome dela. Ela aparecia como sócia dessa empresa, dessa New Way Soluções Integradas, e essa empresa teria recebido uma quantia de 1.400.000 e pouco através de 2 depósitos que foram feitos. Então, eu acho que nesse ponto, Motinha, eu acho que o principal, claro, a polícia ela tem que investigar e pedir aí para que todo mundo apresente suas versões. O Corinthians ele entra dentro desse processo, não como réu, mas como uma parte integrante também da investigação. Eu acho que o cara que pode realmente responder quem é essa empresa e por que ele fez esse repasse para uma empresa que tem como sócio uma pessoa que não sabia que ela era sócia dessa empresa, esse tal de Alex Cassundé. Porque se ele é o cara que recebeu a comissão do contrato e ele fez o repasse para essa empresa, aí ele pode falar melhor a respeito quem que é essa empresa, qual que foi o serviço que essa empresa prestou para ele, por que essa empresa recebeu essa quantia, quem são os sócios dessa empresa, sendo que essa Edna, que consta lá como sócia proprietária, também não é sócia. Então eu acho que a principal pessoa a ser ouvida aqui é realmente o dono dessa empresa que recebeu a comissão do Corinthians. O Corinthians, nesse ponto, Mota, eu repito, até que se prove o contrário, até que exista um nome de um dirigente envolvido aqui também, não vou dizer que é vítima, mas é uma parte, uma parte do contrato que tá ali, Motinha. De vítima, ele não chega a ser, porque ele não foi lesado. Mas que ele precisava fazer o repasse, ele fez. E a imagem? E esse repasse... Então, a imagem do Corinthians, ela é, de fato, aí colocada novamente em xeque por causa dessa notícia. Mas, Motinha, se a empresa... É a mesma coisa, eu pago, sei lá, você me presta um serviço, tá? Eu contratei você para me fazer um serviço X. Eu te pago. Se você deposita, por exemplo, o cheque que eu te paguei na conta de um traficante, eu posso, talvez, numa dessa, ou de um agiota, ou de qualquer bandido, eu posso ser investigado pela polícia, porque meu cheque foi parar na conta desse cara. Mas até aí eu ter alguma ligação com ele, entendeu? Até provar que fosse de corpo não é tomado, é mais ou menos essa relação. Até que se prove o contrário, né? Pelo menos até agora o Corinthians ele não entra como réu. Diga o RG. Maurício e Lelê. Aí fica esse circo, levantar essa lona, e embaixo da lona fica esse falatório danado, essa coisa danada, e o Augusto Melo fora do país. O Tuma lá, que é o presidente lá do conselho, do conselho, todas essas partes envolvidas. Quer dizer, mas não acontece nada, cara. E as investigações, o presidente não se posiciona. Quer dizer, você não tem a palavra do presidente. Você não tem a palavra desse cara que você acabou de citar aí, que é o que diz. É esse que dizem que criou a tal da que o Cassundé. Montou a tal da agência. Na verdade, o Cassundé tem ligação com o Sérgio Moura, né? Que era o diretor de marketing do Augusto Melo. Isso. Então eu pergunto a vocês. Como é que vocês estão vendo a postura do presidente do Corinthians em todo esse processo? E aí já aproveito em todos mesmo, com relação a essa negociação, a essa coisa e a administração do time, né? Do Corinthians, da empresa Corinthians. Como é que vocês estão enxergando a postura do Augusto Melo, cara? Ridículo. Então, RG, começando aí já pelo fato da transação aqui do contrato, até a Lelê citou aí o Sérgio Moura, que ele era, vamos pegar o cargo aqui, ele era superintendente de marketing. Superintendente de marketing é a nomenclatura que ele ocupava ali dentro da administração do clube. Ele, como superintendente de marketing, RG, a partir do momento que começou tudo isso daí, e as pessoas falando da ligação dele, se ele tinha conhecimento ou tinha proximidade com esse Alex Cassundé, ele pediu uma licença por tempo indeterminado do cargo. E ele falou que ele vai provar nos tribunais que ele não tem absolutamente nada a ver com o fato e que ele ia aguardar o decorrer das investigações aí para poder se pronunciar, mas que ele já estaria se afastando ali por tempo indeterminado do serviço, porque ele era remunerado, ele recebeu até, acho que maio ou abril, enfim, o Augusto Melo já citou esse período, até o tempo que ele trabalhou lá, ele recebeu. Mas depois desse período aí, dessa licença, ele não recebe mais, até que ele prove a sua inocência e retome ao cargo. Mas, Lelê, com relação ao Augusto, eu acho que de vez em quando ele sim é muito passivo com relação a essas atitudes. Eu acho que ele poderia, e talvez aí como presidente do clube, ser a pessoa mais interessada em esclarecer esse fato.
até pela proximidade que ele tem ali como presidente do clube, poderia bater na casa ali do Romeu Tuma Júnior, ou então na sala dele, já que ele frequentemente deve estar dentro do clube, e ele como delegado de polícia, tem o poder de fazer uma investigação também e ajudar nessa investigação. Por mais que o clube não tenha poder de polícia, se você tem uma pessoa influente dentro do clube que é delegado de polícia, eu acho que ele pode pedir pra galera lá fazer um levantamento de tudo isso que tá acontecendo. O clube poderia tentar, sim, uma investigação paralela. Eu não sei até que ponto que pode também fazer esse trâmite. Olha, o Tum, ele é presidente do clube, mas ele precisa de um favor aí dentro. Levanta esses nomes, levanta essas empresas. Eu não sei se eticamente isso daí é possível, mas eu acho que o Augusto, ele é o principal interessado em resolver essa parada, ou deveria ser. Porque enquanto isso, o Corinthians está recebendo notificações aí do patrocinador, ameaças de rescisão de contrato, a mídia toda hora cobrando essa postura do Corinthians, e eu acho que ele tem que resolver. Ou pelo menos se prontificar a resolver. Sabe? Até pra tentar minimizar o estrago, RG. Então, porque a imagem do Corinthians tá toda hora sendo exposta de maneira negativa na mídia, né? Mas a questão é que se ele não está se prontificando a fazer isso, se ele não tá em cima, algo errado pra mim já começa a apontar que tem. Porque se ele deveria ser o mais interessado, se ele deveria, por exemplo, questionar o próprio Cassundé, o Sérgio Moura, que pediu o desligamento, ele ainda defendeu o Sérgio Moura, que é sócio do Cassundé, né? Então, assim, pra mim tá estranho. É claro que a gente não pode ainda acusar ninguém, porque a gente não tem provas, a gente tá no microfone aqui que tem a força da energia, a gente não pode ser leviano a esse sentido. Mas pra mim cheira mal. Cheira mal. A situação, a questão de ter esse laranja aí, a questão de ter envolvimento com tudo, a questão de posicionamento, da falta de posicionamento deles até agora. Né? Mas, então, ô Lele, assim, o Sérgio Moura, ele é sócio do Cassundé, porque essa Isso. informação eu não tenho. Sim. Em qual empresa? Nessa que recebeu a comissão? Essa informação eu não tenho, não. O que a polícia levantou aí, que saiu nas últimas matérias, é que os dois são sócios. O Sérgio Moura e o Cassundé. Isso aí eu não tava sabendo, não. Aí é realmente grave pra cacete. Quer dizer, porque... aliás, desculpa, eu não sei se é nesta empresa que tá envolvida ou se é em alguma outra empresa que eles já foram sócios, tá? Mas eu sei que eles foram Tem uma sócios, ligação. aí tem uma ligação de sociedade entre os dois. Bom, por aí as notícias do Corinthians aqui. Policiais. As notícias Nebulosas, né? Tanto nebulosas aqui Triste, né? no estádio 97, o que alegria. deixa todos os corintianos muito preocupados, né? Gente, a gente só traz a notícia, nunca a culpa nosso não é da intuito, gente, não. viu? Nunca é O o cara tá nosso me xingando intuito de aqui. que esse seja um momento de preocupação. Também não acho. Não, Muito do longe da Tem mais gente. uma coisa, É viu? trazer informações positivas. Alvissareiras. Mas não é- Alvissareiras. Não, eu quero pedir Mas não é desculpa, nossa a culpa não é minha, velho. Auspiciosas. Isso. O Mas não é pessoal tá nossa me culpa. xingando aqui, a culpa não é minha, a notícia é ruim. Não, e tem mais uma coisa, aliás, que eu queria deixar claro, porque assim, todos nós não, mas vamos lá, 90% dos corintianos, acho que torceram pro Augusto vencer a eleição, porque a gente já tava de saco cheio de renovação e transparência, do que acontecia e tudo mais. Então a gente queria pelo menos a esperança, né, uma expectativa de uma coisa nova, diferente e tal. Quando o Augusto começou a errar, com erros juvenis aí, amadores e tudo mais, a gente começou a criticar também. Só que logo no início, que começam aí os erros do Augusto, por exemplo, na situação do Lucas Veríssimo, que foi logo no início do ano, quando eu critiquei, eu recebi, assim, enxurrada de gente falando, porque se você tá criticando é porque você é da turma do Andrés, que tá querendo tumultuar, não sei o quê, não sei o quê. A galera não aceitava as críticas ao Augusto. E o outro errasse também. E outra coisa, começava tipo parece que um motim, não sei se era orquestrado, se não era, mas inclusive de influenciadores corintianos, de páginas, uma crítica que você fazia para Augusto, as pessoas vinham te detonar. E aí agora o que saiu aí na matéria do Lucas Musetti da UOL também, tá? O Lucas andou fazendo aí umas entrevistas, né? Levantou que influenciadores que fizeram campanha pro Augusto Melo tiveram promessas de cargos no clube, remuneração e tal, e que até agora ninguém tinha sido contratado. Se acomodado. Então estavam cobrando também agora do Augusto Melo. Inclusive tá? aquele que teria feito ameaças ao Cássio. Exatamente. Inclusive, o Corinthians tentou contratar 3 desses influenciadores que fizeram campanha para Augusto Melo. Um deles, esse Eduardo, que foi a questão da ameaça aí, ó, a esposa do Cássio, xingamento e tal. E outros 2, que era o capitão corintiano e mais um, que eu não lembro o nome agora. E aí, por conta das críticas em cima do cara, né, que tinha aquela relação o namorado ali nada nisso. com o Cássio... De quem? Namorado. Não Não tem relação. Nem envolvimento nenhum.
Mas por conta desse cara, congelaram essas contratações. Tanto a do cara que tinha esse problema aí com a Janara, né, com a esposa do Cássio. Os outros 2 foram meio que cortados no embalo. Mas foi uma tentativa de contratação. Aí agora chega também, né, essa questão da matéria do Lucas Musetti, falando que influenciadores estavam recebendo pra defender o Augusto, pra falar bem do Augusto. O que pra mim é muito grave também. Muito grave também e precisa ser apurado. Inclusive nomes. Inclusive nomes. Não, quem são esses influenciadores? Eu não sei nem se é questão de recebendo, mas assim... Em troca de cargo. Defendendo com uma promessa futura de emprego, né? Isso. Quer dizer, ô, virou política Lelê, nacional. só com relação a isso, Mas, cara, na moral, ô, Portuga, eu acho que você expor uma parada assim, olha, agora os influenciadores aí estão reivindicando os cargos, já que eles ajudaram o Augusto a se eleger e tudo mais. Eu acho que quando houve aí a possibilidade do Augusto concorrer contra o André Negão, e depois daquele debate no Mesa Redonda, pra quem assistiu, acho que ficou muito claro, mesmo quem não tinha lá falar, ó, pra mim tanto faz como tanto fez, até pela dificuldade do André Negão naquele debate, a galera meio que ficou do lado do Augusto Melo. Era pelo menos uma luz no fim do túnel que a galera começou a meio que defender. Sim. Mas eu não sei de fato, Lelê, até que ponto que houve um favor por causa disso. Porque a maior parte da torcida do Corinthians, independente do cara ser influenciador ou não, todo mundo tava meio que favorável ao Augusto Melo. Sim, foi o que eu Mas falei eu acho aqui. que quando você... Então, mas quando você faz uma matéria e você fala, influenciadores estão reivindicando. Influenciadores, eu acho que é muita gente. Tem que citar igual nomes. é igual você citar, jornalistas estão fazendo alguma coisa de esquema. Que jornalistas? Jogar tipo palavras ao vento é um negócio meio que subjetivo. Ou você apresenta nomes aí, ó. Mas eles não são tal, influenciadores? Não dá pra dizer Não, que mas são é que tá, mas, engenheiros, ô, por Não, exemplo. mas fica muito Mas- vago, mas você não tá dá nome, entendendo? Sombra. Não, é que teve Fica esses solto. três, Quando né? você cria, Fica quando solto. você generaliza, é igual quando o cara vai falar, jornalistas fazem isso, aí um monte aí dá chiliquinho. Que jornalistas? Quando, por exemplo, o Abel critica lá, vocês da imprensa. Aí jornalista não dá chilique? Vocês é muita gente, tem que falar quem que fez isso contra você. Eu acho que quem tá publicando a matéria, também ainda mais pelo fato de ter a competência que tem, eu acho que poderia expor quem são as pessoas que estão pedindo Concordo. cargo, as pessoas que estão reivindicando. Porque você generalizar uma situação, eu acho que é muito ruim. Mas- Da mesma forma que fazem com jornalistas, de vez em quando, generalizando a mídia toda, dentro de uma situação que não pode ser generalizada, eu acho que você generalizar dessa forma também é ruim. Não, mas é direito também do jornalista preservar suas fontes e não dizer quem são. Assim como é direito do treinador também falar vocês da mídia e o repórter também não precisar dar chilique. Então, Tudo bem, e nenhum vai convencer o outro. Mas é direito do jornalista preservar suas fontes e dizer, não, eu tenho minhas fontes, sei quem são, não tenho a menor obrigação aqui de dizer quem são. Mas aí que tá, Sombra, quanto mais uma pessoa faz isso, eu concordo que ambos têm direito, mas aí você acaba dando o direito de gente que nem tem nada a ver com isso se sentir ofendido e te atacar também. Mas isso é problema do jornalista, não é nosso? Justamente. Mas fica muita gente em suspensão, Sombra. Tem gente que deve ser influenciador do Corinthians que são pessoas sérias. Sim, é. Claro, Você tá você não entendendo? pode Aí tá. generalizar. Quando você generaliza, Não, sabe que você você abre vai- um leque Então, pra o que todo mundo te jornalista- ataque. Entendeu? Então, mas o é Portuga. duro, chefe. isso aí. Mas ele não tá falando que são todos, né? Ele não, Tipo assim, mas por se exemplo, ele não cita, teve- Lelê, o Mano tem Não, razão, ele mas abre o a questão, leque. assim, Não. Ele abre o leque. teve três caras Ele que abre o foram leque. contratados e descontratados por conta Aí da, ficou da explícito. questão. Aí é Exatamente. cueca na mão, Então já tá pelado. aí, ó, aí pronto. Aí é cueca, batom na cueca. Eu só sei, Dodô, Que que feio tá, que tá, tá, hein? tá legal. Não, tá feia a legal, coisa tá lá, legal, tá feia a tá coisa. legal, tá legal. Vocês pensavam que o ápice ia Tá ser legal. umas manchetes do Santos? Que nada, Puxa deixa eu vida. Mas ver. quando é o Legal. próximo jogo? Joga contra quem aonde? Tá legal. E o jogo é contra Dia aonde? 11 contra o Atlético Goianiense. É broca, hein? E é Lá- freguês, lá em hein? É Goianiense. freguês, hein, O Corinthians é freguês do Atlético. É freguês. Galera, falar em Corinthians, Nos eu últimos lembro anos. de Rivelino.